Eu sei que vocês já devem ter ouvido vários testemunhos em relação à provisão. Eu também já ouvi vários testemunhos em relação à provisão, até eu achar que isso nunca poderia acontecer comigo, mas aconteceu. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Flor Maria, para quem não me conhece, a.k.a. Miss JC. You know it's your girl, you know it's your girl. Bom, no vídeo de hoje eu vim contar mais um testemunho. O testemunho de hoje que eu vou contar é sobre provisão. Eu sei que vocês já devem ter ouvido vários testemunhos em relação à provisão e eu também já ouvi vários testemunhos em relação à provisão, até eu achar que isso nunca poderia acontecer comigo, mas aconteceu. Hoje eu vou contar sobre um semestre muito difícil. Para quem me acompanha lá no Instagram, é possível que tu tenhas visto que eu graduei no college aqui nos Estados Unidos. Isso foi em dezembro de 2024. Depois eu fiquei uma temporada a trabalhar apenas e depois chegou a hora que eu tinha que começar a universidade, né? Que eu queria começar a universidade, que é para terminar os meus estudos. E isso foi numa época onde eu já não tinha bolsa. Para quem não sabe, eu vim aqui para os Estados Unidos estudar com bolsa, né? Os meus pais não tiveram condições financeiras suficientes para mandar-me aqui por conta própria. Então eu vim, graças a Deus, com uma bolsa aqui para os Estados Unidos. Quando eu terminei o meu college, a minha bolsa terminou automaticamente. E para ir para a universidade, que é muito mais cara, eu tinha que voltar a aplicar para receber uma nova bolsa. E assim, foi uma fase muito difícil. Logo que eu terminei o college, os meus benefícios da bolsa que eu tinha foram todos encerrados automaticamente. Depois comecei a trabalhar durante um tempo, mas depois eu queria voltar para a universidade para terminar o meu curso, que são de 4 anos. Entretanto, eu tinha que ter uma bolsa novamente, porque na altura, meu pai já tinha falecido, eu só estava com a minha mãe é aposentada, eu não tinha fundos suficientes para pagar a universidade, então eu estava nessa situação. E desde o momento praticamente que eu terminei o college, eu comecei a contactar e a procurar e a pesquisar para ter bolsa novamente, só que assim, não tava da jeito, não tava a aparecer. A bolsa que eu estava a contactar, que era a mesma empresa que eu vim, que me deu a bolsa, que me fez vir para cá. Primeiramente que eu estava a contactar, não estava a ter o mesmo, não estava a ter feedback nenhum, não estava a ter respostas nenhumas. Fui à busca de outras fontes, de outros meios, mas também estava a ser muito difícil de encontrar. Estava a ser uma loucura. Depois estava a se aproximar, né, o início do semestre, e eu queria já ter começado o semestre com bolsa, só que da mesma forma não tinha bolsa. E eu lembro que eu passei um período de muitas dificuldades e assim, de muita preocupação, mas muita preocupação mesmo, porque imagina, eu estava a sair do college, onde eu tirava 4, 5 classes e a minha bolsa pagava em torno de 4 mil e tal dólares ou 5 mil e tal dólares, e eu estava aí para a universidade, onde eu ia ter que pagar para umas 5 classes mais de 10 mil dólares para um semestre inteiro. Eu não fazia ideia de onde é que esse dinheiro ia vir. Na altura eu estava a entrar já para a universidade, eu tinha feito a inscrição. E assim, estava a chegar o tempo de eu entrar para a universidade e eu continuava a correr atrás de bolsa e continuava a não ter nenhuma resposta. Eu lembro que na altura eu tirei 4 classes e aquilo era mais de 10 mil dólares para pagar no intervalo de menos de 6 meses. E foi uma fase extremamente difícil. Eu ainda estava a lidar com o luto, assim, muito na minha pele, e eu não conseguia parar de pensar que se o meu pai tivesse vivo, provavelmente eu não ia estar a passar por essa situação, ou se eu tivesse a passar por essa situação, eu sei que o meu pai ia arranjar uma solução. Então, assim, eu estava ainda
a experiência, o luto bem na minha pele, e ao mesmo tempo eu estava aí a entrar para a universidade e ao mesmo tempo eu não tinha mais bolsa, minha mãe é aposentada, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a minha universidade, são mais de 10 mil dólares que eu tenho que pagar em menos de 6 meses e eu não sei de onde é que vai sair esse dinheiro. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E então eu lembro que lá mais para frente o semestre começou. Na época que eu estava a trabalhar, eu consegui salvar um dinheiro e eu consegui pagar a primeira prestação. E assim, todos os meses não tinha nenhuma semana que eu não me preocupava como é que eu havia de pagar tudo até o final. Porque eu continuava a correr atrás de bolsa, continuava a correr atrás de bolsa e não conseguia a resposta. Teve uma fase que durante a noite eu ficava muito aflita. E houve uma época que eu comecei a chorar muito, porque imagina, eu já não tinha o meu pai vivo e eu continuava a pensar, Deus, se eu tivesse o meu pai vivo, eu sei que ele ia me ajudar e ele ia fazer alguma coisa. Eu só falava, Deus, eu já não tenho pai. Tudo que eu tenho de pai é o Senhor. E o Senhor está a ver a minha aflição, o Senhor está a ver que eu estou a tentar, o Senhor está a ver que eu estou a me esforçar. Eu já não sei mais o que eu vou fazer, eu só falava, meu Deus, como é que o Senhor está me fazendo? Eu me sentia assim, abandonada. Eu comecei a me sentir abandonada por Deus. E nisso tudo, eu só ficava, olha, aquilo testou muito a minha fé de uma forma que eu não sei explicar. Eu passei por um tempo que eu chorava muito e tudo que eu falava era Deus. Meu pai agora é... Meu pai é o Senhor. O meu pai que podia estar aqui, podia resolver, ele não tá. O meu pai que eu tenho que pode resolver muito melhor, o Senhor, mas eu não tô vendo o Senhor a fazer nada. Comecei a universidade e não tinha bolsa. A primeira prestação eu paguei com dinheiro que eu tinha de poupança. Depois vinha se aproximando assim as datas para pagar as próximas prestações e eu não conseguia não ficar preocupada. E depois dessa situação estava também a minha família envolvida, a minha mãe, as minhas irmãs, não tinham como também não ficar preocupadas. E assim, é toda uma coisa que assim, eu só estava a pensar, meu Deus, como é que vai se fazer para se pagar? Como é que vai se fazer para se pagar? E eu ainda não tenho bolsa, e a bolsa ainda não tá. E no final, no meio desse semestre, já bem desesperada, orar, Senhor, eu já não sabia mais como é que eu ia orar. Eu já não sabia mais como é que eu ia chorar, eu não sabia mais como é que eu ia pedir a Deus. Foi nisso tudo, nesse tumulto todo, a minha mãe moveu céu e lua, moveu o planeta para conseguir ter dinheiro para pagar as próximas prestações. E foi uma luta tremenda, porque não é pouco dinheiro. Mas aí no final nós nos esticamos. Olha, começou a vir dinheiro que eu também não estava a entender também se estava a vir de onde. Mas lá no final do semestre, de alguma forma, o Senhor abriu céu e mar para providenciar, para que eu pudesse pagar o semestre. E eu consegui, graças a Deus, graças à minha família, graças à minha mãe, graças às minhas irmãs. Eu não sei, hoje ou até hoje não entendo, porque eu tava mesmo assim, quando eu comecei o semestre eu disse, onde é que esse dinheiro vai vir? Eu até agora não tenho bolsa. E de onde é que vai vir esse dinheiro para se pagar isso? Mas Deus é fiel, e Ele foi fiel comigo. Eu consegui, no final do semestre, quitar todas as prestações e eu paguei todas as prestações sem atrasar nenhuma. E foi um semestre muito difícil, porque eu não podia parar de trabalhar, porque eu já não tinha bolsa. Eu tinha as contas de casa para pagar, tinha que ao mesmo tempo salvar dinheiro para poder ajudar a pagar a escola. E eu estava a trabalhar e a estudar a tempo integral, porque eu não tinha como trabalhar menos horas. E já estava a ser puxado. Em algum momento eu me senti como Jesus na cruz e eu comecei, assim, acho que a minha alma começou só já a dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste, Senhor? Porque era genuinamente como eu estava me sentindo. Lá depois o semestre foi pago, a última prestação foi paga, graças a Deus. O Senhor realmente é que fez. Nesse processo todo, enquanto eu ainda buscava, enquanto eu ainda procurava, eu me determinei, eu disse, Senhor, eu não vou mais procurar nenhuma outra bolsa. A bolsa que eu quero e preciso, o Senhor sabe qual é, e aquela mesma bolsa daquela mesma empresa que me trouxe até aqui,
Porque é a bolsa que vai ser perfeita para mim e que vai suprir todas as minhas necessidades a nível de finanças, pelo menos para eu não ter que me preocupar com a escola e com a renda, para eu poder me focar na escola e poder estudar. Eu falei assim, eu não vou aplicar mais em nenhum sítio, eu vou insistir nessa bolsa apenas. Eu me cansei de pedir oração. Todo lugar que eu podia pedir oração, pedir oração. Era sempre a mesma coisa, eu preciso de bolsa, eu preciso de bolsa, eu preciso... Chegou um tempo que eu fiquei cansada, que eu já nem pedia mais oração. Eu fiquei tão cansada de pedir oração, sempre a mesma coisa, que eu já não pedia mais oração. Chegou um tempo que eu fiquei farta já também. Lá depois, nesse processo todo, eu tava ainda assim a insistir naquela mesma bolsa, a bater. No último dia que eu paguei a última prestação, naquele dia eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe tinha que enviar um dinheiro, né, para acrescentar, para poder pagar a última prestação. E dessa última vez estava tendo muita dificuldade. Então, no dia que ela ficou para enviar, não enviou, não conseguiu enviar. Depois tentou um outro dia, depois também não conseguiu. Depois tentou outro dia, depois também não estava conseguindo mais enviar o dinheiro. Até que conseguiu, depois no outro dia, e o dinheiro chegou e eu consegui fechar com o dinheiro, com outro dinheiro também que eu já tinha aqui. Eu consegui juntar e fechar para conseguir pagar a última prestação. E quando a palavra fala que todas as coisas cooperam, é que todas as coisas cooperam mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu naquele dia, logo que o dinheiro caiu, eu paguei a escola automaticamente e naquele dia, logo que eu paguei, não é um exagero, não passaram nem 2 minutos. Aquilo foi tipo assim, eu tava com o meu telefone, eu paguei, né? Online, paguei, foi. Nem 2 minutos passaram, eu recebi uma ligação de um número estranho. Eu fui, atendi. Era a senhora que trabalhava na empresa da bolsa que eu tava tanto a insistir e a tentar para conseguir a tal da bolsa. Eu atendo a chamada, número estranho. Alô, alô, é a Flora? Sim, sim, é a Flora. Ah, daqui fala fulana de tal, não sei o que, da bolsa, não sei o que. Eu preciso que me envie esses documentos para podermos dar avanço, para você poder ter a tua bolsa de estudos. Ah, Deus é muito bom. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E eu sei que aquele foi Deus, porque não tem como, é muita coincidência. Muita coincidência. Tipo, logo que eu acabei de pagar, aí me ligam e dizem, olha... não. Tipo, eu pago a última prestação, menos de 2 minutos depois, me ligam a dizer, olha, Flora, conseguiste a bolsa. E lá foi. Mais uma vez na minha vida, Deus se mostrou que Ele é fiel. Eu ainda tenho pai. Não é um pai terreno, é um pai que está nos céus. É o Rei dos Reis, o Senhor eterno, Deus maravilhoso. Ele me olha, Ele me vê, Ele reconhece as minhas necessidades, as minhas angústias. O teu pai ainda cuida de você. E realmente, quando a palavra diz que o Senhor sabe, Ele conhece as nossas necessidades, é verdade. A palavra ainda diz que Ele é fiel, que Ele não falha, o guarda de Israel não dorme, as suas misericórdias são renovadas todas as manhãs. E não tem como isso não comover o meu coração. Eu tenho um Deus que Ele é verdadeiro, Ele existe, Ele é fiel e Ele faz. E Ele também pode fazer por você. Mas é importante que nós não nos acheguemos a Deus simplesmente por interesse, porque estar com Ele é muito mais valioso do que qualquer bolsa, do que qualquer semestre pago por inteiro, do que qualquer coisa nessa vida. Então era isso que eu queria trazer aqui no testemunho de hoje. De verdade, eu espero que tenha te abençoado de alguma forma. E se ele te abençoou, deixa o teu like nesse vídeo. E talvez partilhe esse vídeo com alguém que também está a passar por uma fase financeira muito difícil, ou que está a passar por uma situação difícil e precisa de algum tipo de encorajamento, para que essa pessoa saiba que Deus faz. E até o próximo vídeo do canal. Bye! Deus é fiel.